Oi pessoal, hoje a gente vai conversar sobre um assunto bem sério, a invasão de escolas em nosso país. Vamos tentar entender o que se passa por trás desses fenômenos. Eu sou Matheus Marques e bem-vindo ao meu mundo particular. Você com certeza está preocupado ou chocado com os recentes episódios de atentados violentos às escolas em vários estados do nosso país, principalmente se você for pai, responsável ou professor. Essa série de crueldade teve início lá no dia 27 de março, quando um estudante de 13 anos invadiu a sua escola em São Paulo e assassinou a sua professora de 71 anos. Depois disso, houve uma reação em cadeia, e mais casos foram relatados em Manaus, Blumenau, Ceará e Goiás. E outras centenas de ameaças foram feitas, como aqui no estado do Maranhão. Mas o que eu quero que você finalmente entenda é que esses ataques não são uma excepcionalidade. As agressões criminosas são o produto final de um processo gerido pela cultura de violência no Brasil. Nós temos a prática de institucionalizar a violência nas nossas escolas. E isso não sou eu que digo. Você sabia que o Brasil já ocupa a liderança no ranking de escolas mais violentas do mundo? Pois bem, as nossas escolas são as mais inseguras do mundo para crianças entre 11 e 16 anos de idade. Você sabia que 69% dos estudantes já presenciaram algum tipo de violência dentro da escola? Você sabia que 65% dos estudantes sofrem ou já sofreram alguma violência? Você sabia que 50% dos professores afirmam já terem presenciado algum tipo de violência na escola? Ou até mesmo sofrido algum tipo de violência? E como se caracteriza essa violência? A violência pode ser classificada entre física, verbal ou simbólica. Vou dar um exemplo que vai te ajudar a entender como isso funciona na prática. O bullying em suas vertentes, como o cyberbullying, são os principais motivadores desse sinistro, uma vez que um indivíduo exposto a esse tipo de agressão pode desenvolver inúmeros distúrbios psíquicos e sociais que podem levar a uma reação extrema, uma invasão a uma escola e um possível massacre. Gente, bullying é uma coisa muito séria. Falando bem sério com vocês, eu sofri bullying durante todo o meu quarto e quinto ano. Eu era chamado de Fugêncio por um único indivíduo da sala. E Fugêncio era um escravo de uma novela das 7 ou das 6. E absolutamente toda a turma sabia disso, a professora da turma sabia disso, a diretora sabia disso, toda a equipe pedagógica sabia disso. Porque eu sempre comuniquei, mas nunca tive uma resposta efetiva do ponto de vista punitivo ou encaminhativo para resolver aquela situação. Muito pelo contrário, a gestora, no entanto, ela reforçava, né, esse estigma. Ela dizia que eu era um moreno lindo, que ela me chamava de bombom, que eu era um bombom de chocolate. Na época eu não tinha idade para perceber que, na verdade, esse tipo de narrativa reforçava estruturas racistas e reacionárias, como a que o colega estava tendo comigo. Mas hoje eu consigo perceber que eu fui vítima de uma violência. Outros fatores também vão influenciar nessa dinâmica, como as condições daquela escola, como a regionalidade, o contexto político, social e econômico de onde aquela escola está situada, ou até mesmo as relações de convívio familiar dos indivíduos. A perda da função socializadora da escola. É como diz a vida e obra do grande pensador da educação, Emile Durkheim. A escola precisa educar para o convívio em sociedade. Mas o que a gente tem percebido no século XXI, com o avanço do capitalismo, é que as escolas estão preparando cada vez menos para o convívio social, para a inserção social e preparando mais para o mercado de trabalho, para um efetivo desempenho de função trabalhista. E isso é muito triste, porque acaba que condiciona a educação à mão de obra, e não uma educação de valor que vai ditar os deveres sociais que aquele indivíduo precisa ter e conhecer para conviver bem em sociedade. A gente jamais pode desconsiderar esse fator que eu trarei agora. Talvez esse é o ponto áureo desse vídeo. Nós precisamos parar de valorizar a cultura da violência e do ódio no nosso país. Quando se semeia o fruto do ódio, da supremacia,
Não há como colher algo diferente do que a rama da discórdia, do caos, do ódio e da violência. Existem inúmeras evidências que apontam a ligação desses infratores, desses criminosos, com grupos extremistas e nazistas. Inclusive, existe um perfil de ataque. Geralmente, as minorias sociais são as principais vítimas desses delinquentes. Meninas, crianças, negros, pobres, LGBTQIA+. Num mundo cada vez mais globalizado, com cada vez mais acesso a tecnologias, nós e também as crianças são bombardeadas a cada instante com conteúdos inapropriados e que fazem apologia à violência. Nisto eu posso destacar os jogos digitais. Nós temos uma verdadeira fixação por jogos violentos, tiro, caça. Por isso que é comum achar, tanto nos episódios criminosos, quanto na vida desses indivíduos, elementos que fazem associação e referência a essas plataformas, como máscaras, bandeiras, instrumentos e até mesmo as armas dos crimes. É por isso que nós precisamos parar de culpar fator X ou fator Y e entender tudo isso, todo esse sinistro, como um fenômeno social. E ora, já que é um fenômeno social, ele pode ser perfeitamente evitável. E eu vou falar um pouquinho sobre o que eu acredito que pode evitar esse tipo de massacre. Policiais armados, forças armadas, poderão evitar esse tipo de acontecimento no âmbito escolar? Bom, em um primeiro momento, sim. Como agora virou uma cadeia, inclusive com uma rede de desafios atacar escolas, neste primeiro momento a gente precisa de fato reforçar o policiamento nas escolas. Agora, a longo prazo, isso não vai surtir efeito. Não mesmo. Até porque nós não temos efetivo para fazer uma cobertura policial em todas as escolas do Brasil. Nós precisamos investir em projetos de educação dentro da escola, inclusive de educação emocional. Quantos de nós conseguiu aprender a lidar com as próprias emoções no âmbito escolar? Quantos de nós concluímos a nossa jornada de escolarização com acompanhamento psicossocial de uma equipe multiprofissional? Aposto que nenhum de nós. Então, incorporar esses elementos, essa ideia de equipes multiprofissionais é extremamente importante. E também estabelecer o diálogo com os estudantes, as conceituações sobre o que é violência, quais são os tipos de violência, o que caracteriza uma relação como abusiva, como violenta, para que eles, desde muito cedo, consigam identificar os fatores de risco e possam, enfim, denunciar. Outra questão, potencializar e criar mecanismos de combate, mecanismos eficazes para a mitigação desse tipo de acontecimento. Canais de denúncia, é muito preciso que a escola prontamente resolva. Não tente abafar, não tente fingir demência, não tente ignorar o sol com a peneira. É importante que todo caso extremo, mediano, todo caso preocupante tem que ser levado a uma instância superior. Criar grêmios estudantis. Os grêmios estudantis têm um papel fundamental no processo de versatilização da educação. Em suma, os grêmios estudantis conseguem verticalizar e integralizar todos os conteúdos, trazendo pautas extremamente necessárias às escolas, como o combate ao assédio, as violências, as formas de repressão e tudo isso trabalhado de uma dinâmica aluno para aluno, o que torna esse contato muito mais próximo. É importante manter uma linha de diálogo próxima com os pais e com a comunidade. Reuniões frequentes com os estudantes e seus pais a fim de trazer informação e também formação aos pais desses estudantes, porque afinal é impossível cobrar aquilo que nós não tivemos. Os nossos pais também tiveram uma educação extremamente deficitária. E é por isso que hoje a gente consegue observar comportamentos extremamente preocupantes. Como quando, por exemplo, o seu pai, você que está me assistindo agora, ou o seu tio diz: ah, mas na minha escola eu era apelidado de tal coisa e isso nunca me abalou. Problema seu, meu anjo. Isso é uma coisa séria e que precisava ser combatida lá atrás. Mas nunca é tarde para caminhar na direção correta.
Então nós precisamos desconstruir esse tipo de pensamento. E a escola é o espaço ideal para o fomento desse debate e dessa construção de uma nova cultura social. E que seja, é claro, uma cultura de paz. Portanto, todos esses instrumentos podem ajudar pais e alunos a pensarem criticamente. E por último, a sugestão que eu trago, que talvez seja a mais importante, é que nós precisamos criar em todas as fases do processo de escolarização mecanismos capazes de dar ao estudante a liberdade de intervir sobre as manifestações que o afetam, para que ele possa aprender, discernir como agir de uma maneira equilibrada, democrática e justa. Talvez, se estes recursos fossem reais do ponto de vista normativo e do ponto de vista prático, se o Mateus do passado pudesse encontrar mecanismos que o auxiliasse, que o amparasse, de maneira que ele pudesse lidar com a violência que sofreu, talvez ele poderia não ter sido um fator de risco. Porque essa é a realidade, eu fui um fator de risco. Você que está me assistindo e que consequentemente sofre algum tipo de violência, algum tipo de ameaça dentro do âmbito escolar, você também pode ser um fator de risco. Porque esses atentados, esses comportamentos são um fenômeno social. E é claro que essas circunstâncias vão depender do nível de estresse e de trauma que cada pessoa vivencia. Se você sofre qualquer tipo de coação dentro da sala de aula ou da escola, não tenha medo. Procure seu gestor, procure a sua família, procure a delegacia de polícia mais próxima. Busque ajuda. Você com certeza vai encontrar em algum desses espaços alguém que esteja disponível para te ajudar. O primeiro passo e o mais importante é denunciar. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns canais oficiais que se pode fazer a denúncia de bullying, cyberbullying, entre outras ocorrências, para facilitar que você, que está me assistindo agora, tenha acesso a esses canais oficiais de denúncia. Denuncie. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, inscreva-se nesse maravilhoso canal, ative o sininho é muito importante porque o YouTube vai entender que você gostou do meu conteúdo e vai te recomendar sempre. Até o próximo vídeo novo toda terça e toda quinta. Um beijo e até a próxima.